E para vocês entrarem lá no mente.com, colocar esse número aqui, 2961-4652, e responder essas duas perguntinhas para mim. Tem outro tablet aí para mim? Para mim entrar num outro site aqui, o mente.com aqui, rápido. Eu usar um código. Você está usando ele aí para me responder exercício, porque o celular está ocupado lá. Mas tem que ser rápido, que é uma... Qual que é o código, professora? É esse aqui, 2961-4652. 961. 2961-4652. 4652. Isso, já estão começando a aparecer as respostinhas de vocês aqui. Orientações, boas referências, método científico. Continuem aí, tá? Porque tem só mais uma perguntinha. Comparação, verdade, uso de tecnologias, orientações, ciência, objetividade, método, muito importante, uso da tecnologia, autores de referência, fontes confiáveis, boas referências, né? Definir parâmetros, importantíssimo também, qual metodologia que a gente vai estar utilizando para pesquisa, leitura, ótimo. Vou passar então para outra perguntinha, que é, qual assunto que vocês, né, mas aqui está você, tem interesse em pesquisar? Pode ser relacionado ao xadrez, preferência, mas se não for, tiver outro, xadrez escolar. Bastante coisa para a gente poder investigar dentro do xadrez escolar, né? Xadrez pedagógico. Metodologia do ensino de xadrez. Ementa é fundamental. Ementa é fundamental. Metodologia do ensino de xadrez. Xadrez tecnologias. Enfim, voltado para aprendizagem, xadrez em algum nível. Mas é isso, interessante. Eu acho que metodologia do ensino de xadrez, que mais que apareceu? Xadrez e a matemática, interessantíssimo também. Um ótimo tema, dá para a gente desenvolver. Deixa eu fechar aqui. Queria agradecer vocês por terem participado dessa pequena enquete. E hoje, seguindo o que a gente tinha proposto na ementa, a ideia do que eu gostaria de discutir com vocês é tanto dar uma revisada naquilo de problema de pesquisa relacionado para a área do xadrez e da cognição, da pesquisa nessa área, como também ir para a revisão sistemática de literatura ou os tipos de revisão que a gente tem para serem realizados num projeto de pesquisa e dar uma pequena introdução nos objetivos, em como que a gente vai estruturar.
estava na nossa aula da semana passada, no nosso encontro, ou, enfim, quem conseguiu acompanhar, eu também preparei uma atividade um pouco mais prática para vocês, e hoje eu vi aqui já que vai dar de dividir vocês em salas. Então, eu vou conseguir que o grupo seja menor, para que todos tenham tempo, enfim, de discutir, de construir aquilo que eu vou propor para vocês. Mas, primeiramente, eu vou tomar esses primeiros minutos, esses minutos iniciais, para dar o conteúdo para vocês, e aí vocês, então, depois vão ter esse fundamento para poder fazer a atividade. E aí eu vou compartilhar a tela aqui com você. Só um minutinho. Tá? Deixa eu fazer uma coisinha aqui que ele não está deixando. Aqui. Acho que agora vocês estão conseguindo ver, né? Se alguém pode me dar uma mãozinha, um feedback, tô vendo. Sim. Eu estou vendo. Estou vendo. Maravilha. Show de bola. Deixa eu só diminuir aqui. Vai ter que ser que nem na semana passada. Eu não vou conseguir deixar em tela cheia, porque eu preciso ver o rostinho de vocês, ou pelo menos, enfim, as fotinhas, que aí eu fico mais tranquila de quando eu tô falando sozinha. E aí vocês vão me interrompendo. Eu vou passar... Aqui tem vários slides, eu não vou falar sobre o 112, é só a preparação do que eu vou compartilhar com vocês depois no Classroom. Então, eu vou ser bem enxuta, mas, ao mesmo tempo, vou tentar passar por aquilo que é importante. Então, como a gente tinha discutido no encontro passado, a pesquisa científica ela vai partir de uma pergunta. Então, a gente tem um interesse, e como eu tinha mostrado para vocês lá naquele slide, a gente faz toda uma construção para fazer como um afunilamento disso que a gente tem interesse de pesquisar. Como, por exemplo, agora a gente fez na enquete no início da aula, alguns de vocês colocaram que tem interesse de pesquisar xadrez e a matemática, xadrez escolar, xadrez pedagógico, aprendizagem em xadrez, metodologia do ensino de xadrez. São áreas prolíferas de pesquisas e que a gente tem muita coisa que pode ser produzida, pode ser pesquisada, e são áreas gerais. Então, o que dentro, por exemplo, do xadrez e a matemática, você gostaria de pesquisar, que você tem uma dúvida, uma pergunta? Por exemplo, como que o ensino da matemática pode catapultar a aprendizagem do xadrez? Ou como que talvez o ensino das ciências naturais e exatas, matemática, ou não só matemática, talvez aí, se a gente pegar um ensino fundamental das ciências, pode fazer com que o ensino do xadrez seja também potencializado? Ou será que tem alguma relação? Se o aluno joga xadrez, ele vai melhor em matemática? É uma pergunta, é um problema de pesquisa. É uma coisa que a gente pode tentar entender. Será que tem alguém que já falou sobre isso? O que foi falado? O que foi pesquisado? De que forma que foi pesquisado? Então, essas perguntas, elas precisam ser levantadas para poderem nortear a nossa pesquisa. E são perguntas que as respostas ainda não foram elaboradas. A gente precisa de... o que vai constituir a nossa pesquisa? A gente tem essa questão na academia da originalidade, né? Ou seja, de trazer uma pesquisa que ainda não foi realizada. Mas tem muitos pormenores, porque às vezes essa pesquisa foi realizada num contexto europeu. A gente está num contexto brasileiro, que tem umas nuances e diferenças, então a gente também tem a possibilidade de fazer uma adaptação aqui. Mas o importante é trazer um questionamento. E esse questionamento vai, então, dar um norte para a pesquisa que a gente vai fazer. E o problema de pesquisa é essa pergunta, que a gente precisa elaborar e que a gente vai se colocar a responder quando a gente for desenvolver a pesquisa. E aí a gente vai formular o nosso projeto de pesquisa com base nisso. Deixa eu ver se o que tem mais aqui que eu não formulei aula passada. Porque isso aqui é mais para relembrar vocês sobre o que a gente discutiu. Essa pergunta vai servir como uma bússola para a gente. Então, vai nortear os artigos que a gente vai ler, o que a gente vai pesquisar, quais vão ser as palavras-chave que a gente vai utilizar para conseguir
reunir artigos, livros, capítulos, por aí, de coisas que foram produzidas similarmente, que podem dar embasamento, referência, como vocês mencionaram, o que é importante para a constituição de uma pesquisa, para um projeto de pesquisa, boas referências, autores da área. Então, a gente vai fazer essa reunião de literatura com base na nossa pergunta. Então, ela já nos ajuda a delimitar o escopo daquilo que a gente vai estudar. Então, definir o problema de pesquisa é elaborar a pergunta principal do nosso estudo. E como eu tinha mencionado anteriormente, ela tem que ser objetiva, clara, específica e relevante. Outras coisas que a gente pode se perguntar na hora de estar elaborando uma pergunta de pesquisa. Se ela é realizável, se a gente consegue, então, tem capacidade técnica, se a gente tem as habilidades, por exemplo, eu vou fazer um levantamento de dados por meio de um questionário de escala. Então, é um questionário que o aluno vai responder de 1 a 10. E aí eu vou precisar analisar com um programa chamado SPSS. Eu tenho capacidade técnica de fazer a análise desses dados? Tenho capacidade financeira de aplicar esses testes? Então, assim, a gente elabora uma pergunta. E na hora de desenvolver o nosso projeto, a gente vai lidando com os fatores da realidade, né? Enfim, como que a gente vai fazer? A gente vai precisar de ajuda? Não vai precisar? Quanto tempo vai tomar? A gente consegue responder essa pergunta que a gente elaborou? Ou ela é uma coisa muito mais complexa que envolve outros fatores? Outra característica que vocês podem se perguntar, ela é interessante? Ela é inovadora? Ela é eticamente aceitável? Ela é plausível? Isso aqui, eu sei que vocês sabem de cor e salteado. Às vezes vem até meio intuitivo, né? Óbvio. Eu não vou fazer uma pesquisa que eu não considere interessante. Não vou fazer uma pesquisa que eu não considere que, de algum modo, é inovador. Não precisa ser incrivelmente original, porque eu acho que é muito complicado a gente trazer uma coisa excepcionalmente original que nunca ninguém tenha pensado em algo similar. Mas eu sei que vocês vão procurar trazer algo que realmente tenha relevância. Nem que seja para um público pequeno, nem que seja para a escola que vocês estão atuando, para a região que vocês estão atuando, isso é relevante. Isso é interessante e é realizável. Então, é uma das coisas que vocês podem ter em mente na hora de estar elaborando. Nem todo problema de pesquisa, nem toda pergunta que a gente elabora é passível de abordagem científica. Às vezes, quando a gente está num processo de orientar alguns alunos de TCC, falo por mim, eles trazem algumas ideias de projeto de pesquisa, de TCC, que a pergunta ela não é tanto para ser realizada uma abordagem científica. Às vezes é uma coisa do cotidiano, é uma coisa mais simples. Sei lá, não me vem na cabeça um exemplo, mas, enfim, é só para vocês terem em mente que existem perguntas que a gente consegue fazer um projeto de pesquisa em cima e existem perguntas que não teria essa necessidade. E um problema, ele é de natureza científica quando ele vai envolver variáveis testáveis. Então, sei lá, a gente tem que ter em mente que, para nós, nesse momento, às vezes, para entrar no mestrado, na hora de fazer um projeto de pesquisa, a gente precisa de desenvolver o nosso projeto de modo que a gente consiga executar. Então, tentar ser, pode ser abstrato, mas tentar ser o mais prático e o mais objetivo possível. Agora, isso aqui eu vou passar e depois eu subo para vocês. A hipótese de pesquisa também eu tinha trazido atividade na aula passada, né, que elas são as suposições colocadas como respostas ou como na verdade, construções a respeito daquilo que vocês estão estudando. Então, na aula passada eu dei um estudo de caso para vocês, enfim, de um grupo de 30 jogadores de xadrez, em que 10 tinham aprendido xadrez antes dos 10 anos, outros 10 entre os 10 e 15 anos, eles começaram a jogar xadrez, e os outros depois dos 15 anos. E aí vocês trouxeram um problema de pesquisa que poderia ser feito em relação a esse estudo de caso, e algumas hipóteses, como, por exemplo, hipotetiza-se que os alunos que aprenderam xadrez antes dos 10 anos vão ter um desempenho no jogo de xadrez maior do que os alunos que aprenderam entre os 10 e os 15, ou de 15 para frente. Então, isso são hipóteses. É o que você consegue inferir por meio das análises, o que você consegue deduzir, ou seja, você teve contato com aquela realidade, você leu algumas pesquisas,
que estão relacionadas com a área, e você, então, hipotetiza que se A é A e B é B, A mais B vai ser A mais B. Então, talvez essa vai ser a relação que eu vou encontrar assim que eu executar a minha pesquisa. Então, essas hipóteses, a gente tem que lembrar que elas também são provisórias, porque durante a execução da pesquisa de vocês vão poder confirmar ou refutar. E eu falo isso também por experiência de pesquisa, quando a descoberta é que a minha hipótese ela foi refutada, parece frustrante, parece um fracasso, mas não é. A gente só consegue prevenir, talvez, que outras pesquisas sejam feitas, porque a gente também descobriu que, olha, essa relação não é factível. Eu pesquisei, fui, apliquei, e realmente não tem relação alguma. Foi hipotetizado que tinha, sim, mas não tem. Por exemplo, vocês tiveram essa hipótese de que alunos que aprenderam xadrez abaixo dos 10 anos teriam um desempenho maior. Mas talvez na hora da execução de vocês, no grupo que vocês escolheram, vocês pegaram a escola que vocês lecionam, e essa análise não teve evidência. Ou seja, vocês viram que os alunos tinham o mesmo desempenho a despeito de quando eles aprenderam. Então, isso também é um resultado. E a hipótese, ela pode ser alterada. Aí você só vai confirmar, olha, pensou-se, não vai colocar na primeira pessoa do singular, né? Mas pensou-se isso, mas, entretanto, após a execução do projeto de pesquisa, sobre a metodologia proposta, descobriu-se que não é assim. Então, a hipótese ela é flexível, mas são essas suposições que vocês vão colocar para resolver o problema de pesquisa. Então, estão vinculadas. Você tem uma pergunta, você tem um problema. E aí você formula, olha, eu acho que isso e aquilo poderia ser deduzido, isso e aquilo, isso e aquilo. E a gente vai construindo a pesquisa em relação a isso. Deixa eu ver aqui, isso aqui eu acho que dá para passar. Então, eu vou agora passar para a introdução à revisão sistemática de literatura, que é o que a gente vai focar um pouco mais. E o que a atividade que eu vou passar para vocês vai ser focada também. Na hierarquia do que a gente tem de estudos científicos, vocês vão perceber que a gente coloca que o topo da nossa pirâmide são as revisões sistemáticas dos estudos, com ou sem meta-análise. Depois a gente tem estudos experimentais randomizados, estudos de corte, estudos de caso-controle, séries de casos, relatos de casos e opiniões de especialistas. Estão em ordem de importância. Aqui é uma diferença da revisão narrativa, mas quais são as razões para que a gente possa conduzir uma revisão de literatura? Algumas das possíveis razões que eu consigo trazer para vocês aqui é delimitar o nosso problema de pesquisa, porque a gente coloca lá um problema de pesquisa relacionado ao que a gente estudou. Deixa eu ver se eu abro aqui, porque aí o exemplo fica mais palpável. Deixa eu ver aqui. Estudo de casos. Aqui, vamos pegar desse estudo de caso 1. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar esse daqui. Aqui. Então, vamos supor que a gente vai trabalhar com essa pesquisa aqui. O estudo de caso é a estratégia de memorização de posições de xadrez em jogadores experientes. E a nossa questão de pesquisa é quais estratégias de memorização são mais eficazes para jogadores de xadrez experientes ao recordar as posições de tabuleiro de xadrez. Então, a gente volta lá para a nossa apresentação. Então, nesse caso, para entender quais estratégias são mais eficazes, a gente, por meio da revisão de literatura, vai conseguir delimitar o nosso problema de pesquisa, porque a gente vai, então, procurar vários artigos que falaram sobre isso. Talvez sobre jogadores experientes, sobre metodologias de ensino para jogadores experientes, as formas de jogo, as estratégias, e a gente vai fazer uma leitura e ver o que foi descoberto. E aí, com isso, a gente vai conseguir delimitar mais ainda para fechar o que a gente vai, então, pesquisar. Outra coisa é que a gente vai buscar novas linhas de investigação. A gente vai ter insights também do que a gente pode fazer na nossa metodologia. Eu vou fazer uma análise de jogo,
eu vou fazer um processo de entrevista, eu vou perguntar para esses jogadores experientes quais estratégias que eles usam e ver quais que são as mais utilizadas, fazer uma análise de dados depois disso, da coleta dos dados. Então, o que eu vou fazer? Quando a gente pesquisa na literatura, a gente também tem acesso ao que essas outras pessoas fizeram nesses artigos anteriores. E o que foi mais frutífero e o que não rendeu os resultados que foram esperados. Então, a gente consegue ainda mais afunilar aquilo que a gente vai executar. A gente também consegue identificar recomendações para pesquisas futuras. Na parte de considerações finais, se vocês acham um artigo assim que vocês falaram, poxa, esse artigo aqui foi incrível, impecável, procura para ver se tem alguma lacuna de pesquisa, porque geralmente no final, lá nas considerações finais ou na conclusão, muitos autores deixam, olha, sugere-se que para pesquisas futuras seja feito isso e aquilo, essa metodologia aqui possa ser incrementada, que talvez seja considerado um grupo controle e não só o grupo de jogadores experientes, mas que possa ser feita uma comparação entre um grupo de jogadores experientes e um grupo de jogadores iniciantes. Então, assim, tem várias recomendações que podem ajudar vocês na metodologia. E também para fundamentar teoricamente. Porque se for um campo de pesquisa que às vezes não é muito estruturado ou tem muitas lacunas, pode ser que aquilo que você está pesquisando não tenha nem nada sendo produzido ou não tenha sido levantado. E aí leva não só você a se indagar a respeito da validade, mas também do porquê que não foi produzido. Será que é porque ninguém teve interesse, é uma área potente, ou será que é porque realmente não faz sentido, não é uma coisa que está muito em voga e é importante ser entendido? E como que vocês começam a revisão de literatura? Primeiro, a gente tem que entender os tipos de estudos que existem. Então, a gente tem o estudo primário, que ele vai investigar uma questão de pesquisa específica, e também tem o estudo secundário, que a gente vai revisar todos os estudos primários relacionados com uma específica questão de pesquisa que a gente tem, com o objetivo da gente integrar, sintetizar tudo para relacionar aquilo que a gente quer pesquisar. Então, o primário é um estudo empírico que investiga uma questão de pesquisa, ou seja, é aquele artigo que teve um problema de pesquisa, teve uma pergunta e foi investigou. E a gente tem um estudo secundário, que é um estudo que vai pegar vários desses estudos primários, sintetizar, vai ler um por um e vai trazer para você, olha, eu li 500 artigos, desses 500, 50 foram relevantes para a minha área de pesquisa e para a área de pesquisa que você quer. 50 desses artigos fizeram relação de jogadores experientes e estratégias de jogo. E esses são os resultados. Então, ele vai fazer um mega favor para vocês. Mas tem também os seus contras, né? Mas, enfim, estudo primário é aquele artigo isolado, o estudo secundário é aquele artigo que juntou todos e colocou para você. E esse artigo secundário, então, é como uma revisão sistemática, e é um tipo de estudo. E o estudo terciário são estudos que fazem a revisão desses secundários. Então, são esses artigos que vão pegar artigos que revisaram artigos primários e vão entregar para você. Revisei vários artigos que revisaram outros artigos, e esse foi o resultado. Nas revisões de literatura, a gente pode ter uma taxonomia de 6 características que devem ser definidas pelo pesquisador. E qual que é o foco? A gente tem que focar nos resultados de pesquisa, na metodologia. Uma pergunta. Oi, diga. Qual o conceito de estudos terciários? Você poderia repetir, por favor? Isso. Vamos, o estudo... Estudo primário, secundário, ok. É só o terciário que eu gostaria de, se possível, dar mais uma explicação sobre isso. Claro. Então, você entendeu o primário? O primário é aquele que vai se propor, vamos fazer assim. Um exemplo bem aleatório, porque aí o terciário vai ficar mais fácil. Por que existem ovos com casca branca e casca marrom? Beleza. O estudo primário ele vai se propor a investigar isso. Vou estudar ovos com casca branca e casca marrom no Brasil. Por que eles têm essa diferenciação de cor? Os estudos secundários, eles vão fazer o quê? Eles vão pegar esse estudo que foi feito no Brasil, vão pegar um estudo que foi feito nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, na China, vai ler todos esses estudos sobre cascas de ovos e vai resumir, vai falar assim, olha, gente, isso aqui foi o que foi encontrado quando eu li todos esses estudos de casca de ovo. Esse é o estudo secundário.
O terciário, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse fulano, que leu todos esses países, vai pegar o ciclano, que leu todos os outros países que aquele fulano não leu. Então, se o fulano A leu dos Estados Unidos, do Brasil e da Europa, o ciclano, ele leu da Índia, da Oceania e do Irã. O terciário, ele vai ler esses dois que leram outros vários e vai falar, olha, eu li de todo mundo e foi isso aqui que eu encontrei, sobre cascas de ovos no geralzão. Então, ele só vai pegar esse trabalho que foi feito no secundário e vai, então, ser apresentado. Acho que ficou mais, assim, explicadinho? Deu para entender? Sim, tranquilo, obrigado. Deu? Maravilha. E aí, o foco, então, a gente vai focar nos resultados das pesquisas que a gente está lendo, nos métodos, nas teorias existentes e nas práticas ou aplicações específicas. Nosso objetivo vai ser pegar os resultados desses artigos, ou disso que a gente está lendo, para integrar e generalizar. E depois a gente vai analisar para encontrar o que está faltando. Gaps aqui é uma linguagem estadunidense, né? Mas a gente pode colocar lacunas, são lacunas de pesquisa, que a gente vai identificar para conseguir embasar a nossa pesquisa, para dar aquele quê de originalidade. Porque a gente fez uma leitura e a gente entendeu, olha, vamos supor aqui com outra metodologia, mas uma análise sobre xadrez escolar. E aí a gente viu que foi feita pesquisas em escolas públicas, em escolas municipais, escolas estaduais, mas não foi feita em escolas particulares. A gente encontrou uma lacuna aí para fazer uma comparação, então, do desempenho das crianças no jogo de xadrez nos diferentes contextos. É uma lacuna, então dá para você investigar na área das escolas particulares e se tornar uma justificativa. Olha, na literatura é possível encontrar pesquisas relacionando o jogo de xadrez e, enfim, as condições socioeconômicas, escolares das crianças, entretanto, não foi feito com escolas particulares. Não sei, um exemplo bem aleatório. Vou passar essa parte aqui para a gente conseguir estar atento. Nas revisões sistemáticas de literatura, uma revisão essa revisão, ela avalia, interpreta tudo o que existe para fazer essa pesquisa relevante disponível para responder uma questão particular. Aí, a gente vai ter dois tipos de revisão, que é a revisão narrativa e a revisão de literatura, que eu tinha colocado aqui. É a revisão sistemática e a revisão narrativa. A narrativa, quanto à pergunta, ela vai ter um escopo mais abrangente, enquanto a sistemática vai ser mais focada. Isso aqui, eu acho que vai um pouco confundir, eu vou deixar para vocês depois lerem, e a gente tira dúvidas no final. Mas o que eu quero que fique claro para vocês é isso. Acho que chegou mais alguém. Que fique claro para vocês é isso aqui. E essa parte aqui. O que é o objetivo da revisão de literatura? Por que ela é importante? Porque ela vai fundamentar aquilo que vocês querem pesquisar. Porque, enfim, a gente tem desejo de pesquisar tudo que é coisa. Às vezes eu quero entender, sei lá, por que dá uma aplicação prática, que aconteceu comigo um pouco antes da aula. Por que o meu mouse aqui do teclado ele parou de funcionar depois que caiu um líquido? Ou, enfim, tem perguntas que são, às vezes, do cotidiano, que não tem relevância científica. Isso aqui é uma relevância mais prática. Mas tem perguntas que têm relevância científica. E quando se trata de ciência, existem vários fatores de complexidade para que a gente possa executar uma pesquisa. Então, a gente precisa de teoria, a gente precisa de... No final, é isso. Mesmo que seja algo muito interessante, a gente tem que ter literatura para embasar e falar assim, olha, realmente é algo passível de ser analisado. Porque, por exemplo, isso aqui do mouse, imagina um exemplo bem besta, né? Mas eu não conseguiria transformar isso no mestrado, é muito complicado do jeito que está. Por que meu mouse parou de funcionar? Porque caiu líquido nele. Tem vários fatores, mas não é de relevância científica. Então, a gente precisa, então, analisar, pesquisar, ver o que já foi escrito sobre aquilo que a gente quer pesquisar, integrar, e aí a gente vai encontrar lacuna naquilo ali, o que está faltando, o que parece que não foi pesquisado, o que os pesquisadores ali parece que esqueceram de se atentar.
para a gente poder explicar e argumentar o porquê que, então, a nossa pesquisa vai trazer algo relevante, vai ter uma importância. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ou se eu já posso ir para atividade. Isso aqui eu vou... Esse aqui já é problema de pesquisa, isso aqui é mais para frente. Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. O que eu vou propor agora para que vocês possam fazer? A atividade, ela vai relacionar, deixa eu só pegar aqui, xadrez e criatividade. Então, a gente vai explorar um pouco as conexões para estimular a imaginação. Então, nessa atividade, eu vou querer que vocês investiguem a relação entre o xadrez e a criatividade no contexto da educação. Vocês vão realizar uma brevíssima revisão de literatura sobre os possíveis efeitos do xadrez no estímulo à criatividade e vão elaborar perguntas-problema relacionados à aplicação do xadrez para promover a criatividade. Eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui no chat. Vocês vão ter acesso. Agora, eu vou dividir vocês em 2 salas. Eu vou dar um tempo, que vai ser um tempo suficiente também para quem quiser ir tomar uma água, ir no banheiro, fica à vontade. É o momento, e aí depois a gente retorna para uma discussão mais grupal. Deixa eu só ver se eu coloco aqui a sala simultânea. Professora, Diga. você vai dar alguma sugestão de site para fazer essa revisão de literatura, de onde buscar os papers que tenham o tema? Então, Helder, boa pergunta. Eu vou facilitar um pouco mais, porque seria muito complicado no tempo que a gente tem de vocês fazerem uma revisão de vários artigos, né? Então, o que eu fiz? Eu vou compartilhar com vocês antes. Peraí. Conseguindo ver a minha aba do Chrome aqui, né? Mas, enfim, esse aqui vai ser do grupo 1, e aqui são alguns trechos de artigos. Não está com a referência aqui, porque ela não vai ser importante nesse momento. E aqui traz alguns trechos. Ó. Em um estudo recente, pesquisadores investigaram a possível influência do xadrez no desenvolvimento da criatividade, explorando os efeitos dessa atividade em habilidades cognitivas e processos de pensamento. Então, vocês em grupo vão ler isso aqui e vão identificar quais foram as relações. São artigos factíveis, né, que foram realizados, pesquisas realizadas, só que eu escrevi de uma maneira meio indireta os resultados deles. Então, tá de uma maneira indireta, mas são os resultados desses artigos. Vocês vão ter que ler, entender, e por meio disso, focar nisso aqui dos objetivos que eu compartilhei com vocês. Que é investigar a relação entre xadrez e criatividade por meio desses trechos. São 10 trechos que eu coloquei para cada grupo. Vão realizar a revisão de literatura, que vai ser ler isso aí, e entender os possíveis efeitos do xadrez no estímulo à criatividade, e depois vão elaborar perguntas-problema. Podem ser uma, podem ser mais de uma, não precisam ser idênticas, mas podem ser relacionadas. Eu vou dividir vocês estão em quantos aqui, só para entender. São 10, mas o Robson está em 2, né? Então, acho que dá para fazer 4 e 4. Deixa eu ver aqui. Vou colocar o Geraldo, o José, a Marivane, o Luciano e o Mário numa sala. E a Marivane, o Éder, o Alain. Acho que eu vou colocar o Robson. Não, vou colocar o Robson aqui, vai ser 5 e 4. Aí eu vou entrando na sala de vocês para jogar o link ali do Docs que eu criei, e aí vocês vão escrever naquele Docs mesmo, tá? Eu vou abrir e vai aparecer para vocês na tela para vocês irem para a sala, e aí vocês clicam para ir para a sala, tá bom? Só um instantinho. Podem ir para a sala de vocês.
O Mário já foi. Mário, Robson, foram para lá já? Conseguiu ir, Mário? Eu fui, mas eu não consegui entrar pelo celular. Eu consegui entrar pelo Ah, computador. E tá. no computador eu não tenho voz. Ah, tudo Sem bem. áudio. Mas você não consegue? Tenta entrar por aqui também. Não apareceu? Apareceu não. Na hora que apareceu, eu não cliquei. Cliquei só no computador, professora. Manda de novo para mim, por favor. Opa, peraí. Tenta aí novamente. Ok. Ingressa. Eu não consegui ainda entrar no computador. Eu vou mandar novamente o invite. Vai aparecer na sua tela. Peraí. Vai aparecer rapidinho. Não Só um consegui minutinho. entrar eu não consegui entrar no computador. Eu que cheguei agora da escola. Eu nem sei o que está acontecendo. Você está falando, mas... Eu acabei de chegar agora. Não está ouvindo? Não sei se às vezes a pessoa tem que ter um jeito, tem que entrar. Eu cheguei agora. Mário, apareceu aí na tela para você. Aquela 100 embaixo. Joguinho, joinha. Isso, Não. joinha. Isso, joinha. Acabou, sumiu. Peraí, vai de novo. Calma aí, calma aí. Se você fizer assim, fica igual o do Mário. Aí, apareceu novamente. Vai ser isso, então. Vai explicar para você. Viu? A professora vai passar um material para a gente ler e depois a gente vai fazer o trabalho aí. Primeiro tem que fazer a leitura. A gente já explica daqui a pouco. Professora, tá mutado aí o microfone, aí precisa... Ai, Isso, perdão. tá. Obrigada. Coloquei o link aqui para vocês, tá? Só Faz acessar. o seu link aqui já. Se alguém conseguir compartilhar a tela, fica até mais fácil de trabalhar. Mas vai ser isso. A gente vai ter uns 20 a 25 minutos. Vocês vão investigar a relação entre o xadrez e a criatividade no contexto da educação. Vai realizar a leitura, eu vou colocar aqui, né? A leitura dos trechos abaixo. Sobre os possíveis efeitos, eu vou colocar aqui para vocês colocarem o nome de vocês também, tá? Nome. Os participantes. Ok. E aí vocês vão elaborar depois perguntas-problema que vão relacionar a aplicação do xadrez para promover a criatividade. E aí algumas coisas sobre as perguntas-problema, né? Tá aqui. Aí é só isso, gente. Aqui tá os trechos e aí vocês podem escrever aqui embaixo. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, tem um botãozinho aí embaixo que é para me chamar, tá? Aí é só me chamar que eu vou estar passeando. A gente escreve aqui nos comentários, professor? Não, eu compartilhei com vocês para edição. Ah, tá, o doc, tá. A gente não abriu Isso. ainda, não abriu.
Abre o ok, doc tá, aí, tá joia? Vou lá no outro grupo ok, explicar para eles, tá joia? tá ótimo. Oi, gente. Oi, Fern. Entrar essa fonte. Seu microfone está fechado, professora. Oh, agora vocês estão me ouvindo. Obrigada, tá? Mas enfim, estava contra o grupo, acabei demorando porque estava explicando, mas eu vou compartilhar aqui com vocês já, aqui no chat. Compartilhar só para mostrar como é que tá o esquema. Vocês vão colocar o nome de vocês só para ter noção da presença mesmo, os objetivos, que é investigar a relação entre o xadrez e a criatividade em contexto da educação. Vocês vão realizar a leitura dos trechos selecionados abaixo e discutir sobre os possíveis efeitos do xadrez no estímulo à criatividade. E aí vocês vão elaborar perguntas, problemas relacionadas à aplicação do xadrez para promover a criatividade, com base nisso aqui que vocês vão ler. Então, os trechos estão aqui. Aqui embaixo vocês podem escrever as perguntas, problemas, se tiverem alguma outra reflexão. O tempo vai ser de 20 a 25 minutos. Se vocês quiserem deixar 5 minutos para a leitura individual de vocês em silêncio, depois compartilhar a tela e, enfim, fazerem a discussão. Eu vou estar passeando entre uma sala e outra, mas aqui também tem um recurso que vocês podem acessar para me chamar. Se tiver alguma dúvida, enfim, quiser um palpite, uma opinião, é isso. Mas também vocês podem tomar água, podem ir no banheiro, fiquem à vontade. Depois eu só fecho a sala e todo mundo volta, a gente discute. Tem alguma dúvida, gente? Eu tá de boa. Tá tranquilo? De boa, professor. Então tá. Tranquilo. Deixar vocês aí, daqui a pouco eu volto.